Olá, meus amigos, aqui é o professor Marcelo Pichero da Silveira, este é o canal Resenha Forense e a gente volta aos comentários ao Código de Processo Civil. Se você gosta do projeto, por gentileza, clique no link aqui embaixo, na descrição deste vídeo, e você pode colaborar na plataforma do Apoia-se lá do Resenha Forense com R$ 2 por mês, isso faz toda a diferença. Vamos então adiante. No vídeo passado eu terminei a cooperação internacional, né? E pronto, graças a Deus a gente pode passar adiante. Hoje a gente abre o extenso tópico da competência interna, né? E hoje então o vídeo já fica mais longo que os demais. Então, claro, isso aqui não é um curso de Direito Processual Civil, eu já avisei algumas vezes isso aos alunos, né? Faço questão de frisar que não é um curso, não estou aqui para trazer bases dogmáticas de direito processual, não é o meu objetivo. O meu objetivo é fazer comentários práticos ao Código de Processo Civil, só isso. Mas há uma premissa aqui que a gente precisa considerar. A doutrina costuma afirmar, há quem reclame disso, há discussão, mas independentemente de qualquer tempero analítico, a doutrina gosta de afirmar, sem querer criticar, sem querer entrar no mérito, que a competência seria um recorte de jurisdição. Então, o juiz estadual tem um pedacinho da jurisdição, mais precisamente aquele pedaço correspondente à justiça comum estadual. O juiz federal, um pedaço da justiça comum federal. O juiz trabalhista, um pedaço da justiça trabalhista, e assim por diante, né? Esse é o primeiro pilar das competências, é uma análise constitucional. O juízo natural, na verdade, é um juízo constitucional. Qual é o juízo fixado constitucionalmente para a análise de um caso e fixado anteriormente ao fato, não é? Essa é a ideia central do juízo natural, que descamba de algum modo no estudo das competências. Então, a primeira premissa aqui é entender este primeiro recorte. A primeira preocupação que você deve ter como aplicador do direito é a de vislumbrar o sistema de repartição de competências na Constituição. É o seu ponto de partida número 1, não é? E de maneira mais dogmática, talvez, e talvez num nível mais legal e não tão constitucional, a doutrina também gosta de afirmar que as competências no âmbito processual civil, eu não vou falar de processo penal, mas as competências seriam absolutas ou relativas. As absolutas causam nulidade processual. Tanto é assim que a incompetência absoluta, depois da coisa julgada, pode ser invocada como causa de pedir de uma ação rescisória. Claro, observado o prazo decadencial da ação rescisória. Mas a incompetência absoluta seria mais grave, a ponto de ensejar a rescindibilidade da sentença transitada em julgado, né? Então, o juízo absolutamente incompetente profere uma sentença inicialmente nula e com a coisa julgada ela se torna por um tempo rescindível, não é? As competências absolutas se desdobram em 3 tipos, digamos assim, que são as competências funcionais, as competências materiais e as competências explicadas em razão da pessoa. Então, são 3 tipos de competências que são absolutas, em razão, portanto, da função exercida pelo juízo, em razão da matéria julgada, a ser julgada ali, processada e julgada naquele juízo, e em razão da pessoa envolvida no processo, né, que seria um aspecto quase que subjetivo. É o foro por prerrogativa de função, por exemplo. Então, em razão da função, exemplo, o juiz da execução civil baseada em título executivo extrajudicial tem competência funcional para o exame de eventuais embargos executórios. Segundo ponto, segundo tipo que eu falei, em razão da matéria. E aqui nós pensamos no direito material discutido. Finalmente, em razão da pessoa, a gente vislumbra a parte, não é? Então, repetindo, função, matéria e partes, tá?
Essas competências são absolutas. E de outro lado, como eu falei, nós temos as competências relativas, né, que são em razão do valor da causa e em razão do território. São menos graves, elas não são tão drásticas. É claro que ela pode causar alguma consequência no processo, a gente vai discutir este assunto logo mais, mas, por exemplo, uma vez transitado em julgado, a incompetência relativa não gera uma rescindibilidade, diferentemente da incompetência absoluta. Então, as duas premissas que eu queria mostrar são essas, né? Olhe a Constituição, vislumbre a Constituição e entenda a repartição jurisdicional fixada anteriormente, ex ante, né? Evitando tribunais de exceção. E depois disso, num nível dogmático e legal, olhe essa divisão entre as incompetências absolutas e relativas. Nas absolutas, em razão da matéria, da pessoa e da função. Nas relativas, em razão do valor da causa e também do território. Perfeito? Com essas premissas, a gente pode comentar o Código de Processo Civil com muita segurança. Vocês vão ver que vai ficar muito fácil. Vamos lá. Título 3 da competência interna. Só para avisar, hoje a gente comenta as disposições gerais da competência. Então a gente parte do artigo 42 e a gente chega no artigo 53. Então 42 a 53, um trecho relativamente longo do CPC, vai dar trabalho esse vídeo aqui. Mas lembrem-se dessas premissas que eu coloquei no começo da aula. Se você entender isso aí, batata, tranquilo, tá? Vamos lá. Título 3 da competência interna, capítulo 1 da competência, seção 1, disposições gerais, ok? Artigo 42. As causas cíveis serão processadas e decididas pelo juiz nos limites de sua competência, ressalvado às partes o direito de instituir juízo arbitral na forma da lei. Só para lembrar, a lei de arbitragem aqui é a Lei 9.307 de 1996. Então, quando se diz aqui na forma da lei, hoje a gente pode ler assim, na forma da Lei Federal 9.307. E lá vocês podem ter algumas noções sobre a convenção de arbitragem ou a cláusula arbitral, tá certo? Não tem muito segredo aqui no artigo 42, não é mesmo? É só isso mesmo, eu já falei do caráter jurisdicional da arbitragem em vídeos passados, é só isso mesmo. Artigo 43, aqui, se você quiser já anotar no vademecum, nós temos o fenômeno da perpetuatio jurisdictionis, tá? Perpetuatio jurisdictionis. Vamos ler o dispositivo. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente. Por isso que eu falei perpetuatio jurisdictionis, perpetuação da jurisdição. Terminando aqui, salvo quando suprimirem o órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Quando a lei fala aqui em supressão do órgão judiciário, por exemplo, tinha 3 varas de fazenda e o sistema resolveu se adequar e extirpar uma delas e ficou só 2 varas de fazenda. Você tem que remanejar os processos que ali estavam lotados, não é? Essa é a ideia. E aqui nós podemos afirmar que há outras exceções, eu anotei algumas. Por exemplo, quando há ingresso da União ou de um ente federal, uma autarquia federal, por exemplo, no feito, a competência descamba para a Justiça Federal, na esteira do artigo 109 da Constituição da República. Uma outra exceção seria a reunião por conexão ou continência, assunto que veremos no artigo 58 do Código de Processo Civil. Uma outra exceção que eu me lembrei agora é a do artigo 516 do Código de Processo Civil, mais precisamente parágrafo único. Eu vou pedir licença para ler esse dispositivo, saindo rapidamente aqui do nosso recorte de hoje, não é mesmo? Artigo 516 do CPC. Vamos lá. Que só para localizá-lo, a gente está falando agora de cumprimento de sentença. E tem uma regra interessante aqui, ó. O caput fala, o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante. E aí ele traz uma listinha de competências, mas olha só o parágrafo único aqui. Nas hipóteses dos incisos 2 e 3, ou seja, quando
o juiz que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição e o juízo civil competente, no caso de uma sentença penal condenatória, ou de uma sentença arbitral, ou de uma sentença estrangeira, certo? Não, então, nesses dois casos, o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer, casos em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juiz de origem. Isso é muito interessante, né? Porque a gente pensa muito no cumprimento de sentença quase que como uma competência funcional e absoluta, né? Eu até dei o exemplo aqui dos embargos à execução. Mas aqui o código dá uma ponderada nessa regra, né? E fica mais fácil na prática. Imaginem, tomada uma decisão pelo juízo de primeiro grau, né? Formada a sentença, um título executivo judicial, obviamente. O exequente, neste caso, ele pode falar, olha, juiz, eu quero cumprir a sentença, eu não quero cumprir aqui neste juízo, eu quero cumprir numa outra comarca, porque lá o executado tem imóveis, então vai ficar mais fácil para mim, exequente, lograr êxito nesta execução por quantia certa, certo? Então, seria uma ponderação. Entra, sem dúvida alguma, no que estamos estudando agora. Voltando, saindo deste nosso parêntese, voltando aos nossos comentários, a gente pode avançar e ler agora o artigo 44 da Constituição da República. Ou da Constituição não, né? Do Código de Processo Civil. Vamos lá. Artigo 44. Obedecidos os limites estabelecidos pela Constituição Federal, olha só como a Constituição é importante nesse tema, né? A competência é determinada pelas normas previstas neste Código ou em legislação especial, pelas normas de organização judiciária e ainda no que couber pelas constituições dos estados. Então, a primeira premissa sempre será a Constituição da República. E quando você entender qual é a justiça competente, você vai partindo para os demais critérios. Tá? É um clássico do estudo da competência. Artigo 45. Tramitando o processo perante outro juízo, os autos serão remetidos ao juízo federal. Os autos serão remetidos ao juízo federal competente se nele intervier a União, suas empresas públicas, entidades autárquicas e fundações, ou conselho de fiscalização ou atividade profissional, na qualidade de parte ou de terceiro interveniente, exceto as ações. Então, aqui a lei é um pouco redundante, né? Por exemplo, ela fala em conselhos de fiscalização, quando ela já havia dito anteriormente, ela já tinha falado anteriormente em entidades autárquicas, ou seja, autarquias federais. Conselhos de fiscalização são autarquias, né? Tem natureza de autarquia. Talvez aqui o código esteja preocupado com a OAB, que ela tem um trato jurisprudencial um tanto tenebroso, né? Ora autarquia sui generis, ora entidade sui generis, enfim, ninguém sabe se é autarquia ou não é. Uma coisa curiosa é que a OAB, quando ela quer ser autarquia, ela é, quando ela não quer ser, ela não é. Enfim, talvez a preocupação no código seja justamente essa, pontual, da OAB. Vamos evitar discussão, a OAB entra nesse bolo aí e vamos que vamos, tá? Então, repetindo, tramitando o processo perante outro juiz, os autos serão remetidos ao juiz federal competente, se nele intervier a União, suas empresas públicas. E aqui, só para lembrar também, não entram as sociedades de economia mista, né? Porque o artigo 109, lá nos incisos, quando ele fala dessa parte, o 109 da Constituição da República, ele não fala de sociedade de economia mista. É engraçado, ele fala só de empresa pública. Então, por exemplo, a Caixa Econômica Federal vai para a Justiça Federal, nesse caso aqui, do artigo 45. O Banco do Brasil, sociedade anônima, não. O Banco do Brasil é sociedade de economia mista, embora faça parte da administração indireta da União. Mas pelo regramento do 109 da Constituição da República e, por lógica, pelo artigo 45 do Código de Processo Civil, o Banco do Brasil não entra nesse caso aqui, só para dar o exemplo do Banco do Brasil, não é? Enfim, sempre que houver, então, sempre que uma entidade federal intervier no processo, né, os autos serão remetidos ao juízo federal, exceto as ações, número 1, inciso 1º, de recuperação judicial, falência, insolvência civil,
e acidente de trabalho. Faz todo sentido, né? Imaginem vocês uma falência. É muito natural que o falido deva para a Caixa Econômica Federal, por exemplo, e ela vai se habilitar na falência. Isso não faz o juiz universal da falência deslocar a sua competência para a Justiça Federal, de modo algum, tá? Nem teria sentido prático, dificultaria muito a falência. Inciso 2. Sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. O inciso 2 tem tudo a ver com a primeiríssima premissa dessa aula de hoje. Dessa aula não, né? Desses comentários. Lembra que eu falei que a Constituição é o primeiro passo? Então, Justiça Eleitoral e Justiça do Trabalho são justiças constitucionais, estão na Constituição da República. Então, cada competência com a sua competência. É mais ou menos isso, né? Cada competência constitucional com a sua competência constitucional, certo? O que o código aqui está falando é o seguinte, então a Caixa Econômica Federal interviu num processo da Justiça do Trabalho, isso não faz os autos serem deslocados para a Justiça Federal. É isso que o código está falando aqui. Parágrafo 1º. Os autos não serão remetidos se houver pedido cuja apreciação seja de competência do juízo perante o qual foi proposta a ação. Ou seja, imagine vocês que há um pedido para o juízo estadual, né, da Justiça Estadual. Se ele é o competente para o pedido contido naquela ação, não faz sentido remanejar os autos à Justiça Federal. Tá? Ele é o competente para aquele pedido. Então, não haverá remessa dos autos nesse caso pontual. É o que o código fala aqui. Parágrafo 2º. Na hipótese desse parágrafo 1º que eu acabei de falar, o juiz, ao não admitir a cumulação de pedidos em razão da incompetência para apreciar qualquer deles, não examinará o mérito daquele em que existe interesse da União, de suas entidades autárquicas ou de suas empresas públicas. Ok, ele não vai entrar no mérito do que é da Justiça Federal, justamente porque ele não tem competência constitucional para isso. Essa é a ideia. Parágrafo 3º. O juízo federal restituirá os autos ao juízo estadual sem suscitar conflito se o ente federal cuja presença ensejou a remessa for excluído do processo. Então, imagine esse caso aqui do 45. A Caixa Econômica Federal, que é uma empresa pública federal, interviu, como diz o código, né? Nele intervier, né? Como é que flexionaria o verbo aqui? Interviu? Eu posso estar em dúvida, eu estou em dúvida. Se alguém souber, me deu um branco agora. A Caixa Econômica Federal interviu, então, no processo. Tá? A empresa pública federal, houve remessa dos autos e lá na Justiça Federal ela foi excluída. O juízo federal, então, não suscita o conflito e devolve os autos ao juízo estadual. Aqui há um recado para o juiz estadual. Olha, não haverá conflito de competência. Você volta a ser o juízo competente. É isso que o código diz agora, certo? Interviu ou interveio? Eu vou pesquisar isso depois. A língua portuguesa é difícil, tá? Não menoscabe o estudo da língua portuguesa. Muito bem. Estudamos o artigo 45. Artigo 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta em regra no foro de domicílio do réu. Então, exemplo. Uma ação fundada em direito pessoal de coisa móvel, uma compra e venda de um carro, por exemplo. Você está discutindo a compra e venda do carro, só a compra e venda. É um direito pessoal sobre um bem móvel. O código diz aqui, em regra, competência do foro de domicílio do réu. Então, o demandado, o domicílio dele fixa a competência territorial nesse caso, certo? Um caso de direito real de bem móvel seria uma ação possessória envolvendo um carro. Por que não também, né? É engraçado, talvez isso suscite discussão, né? O que é, no exemplo do carro, Não faz sentido esse meu questionamento. Eu acho que ele vem depois. Eu estava lendo o código antes de gravar o vídeo e eu fiz um questionamento, eu vou mostrar depois. Mas enfim, a discussão é de direito pessoal ou real, tanto faz, sobre imóvel, em regra, a competência é a do domicílio do réu, tá certo? Aí o parágrafo 1º responde a seguinte pergunta: olha, e se tiver dois réus, dois demandados, né? Por que não? Aí o código responde: tendo mais de um domicílio. Na verdade, a pergunta aqui é a seguinte:
e se o réu tiver dois domicílios? Mas ele também responde quando tiver dois réus. Primeiro ele responde, e se o réu tiver dois domicílios? Aí o parágrafo primeiro diz o óbvio, né? Tendo mais de um domicílio, o réu será demandado no foro de qualquer deles. Então o autor escolhe o foro, né? Ele tem domicílio em Campinas e em São Paulo. O autor escolhe. Posso mover uma ação no juízo de São Paulo e no juízo de Campinas. Não tem problema nenhum. Parágrafo 2º. Sendo incerto ou desconhecido o domicílio do réu, ele poderá ser demandado onde for encontrado ou no foro de domicílio do autor. Esse parágrafo 2º pode gerar até uma situação prática pitoresca, né? Porque olha só, sendo incerto ou desconhecido o domicílio do réu. Então o autor já vai propor a ação dizendo na petição inicial, olha, juiz, eu não sei qual é o domicílio do réu. Ele já vai ter que fazer uma mini prova ali, né? Vai ter que falar, olha, eu não sei. Então, isso me permitiu demandá-lo no meu domicílio de autor, ou onde ele for encontrado. Só que assim, olha como isso é curioso. Aqui, necessariamente, vai ter que ser no domicílio do autor. Porque ele poderá ser, olha só, ele poderá ser demandado onde for encontrado. Se ele já foi encontrado, é porque ele já tem um domicílio, talvez? Não. Fica estranho, né? Onde ele for encontrado. Encontrei ele em São Paulo, ele não tem domicílio em São Paulo. Talvez seja o caso da lei, né? Juiz, ele está em São Paulo, eu quero citá-lo em São Paulo. Fica estranho. O meu domicílio é em Campinas, mas eu sei que o réu está em São Paulo. O juiz vai ter que se convencer desse suporte fático aqui, né? Pode até abrir uma discussãozinha. Nada impede que o réu, na preliminar contestação, também diga o seguinte, olha, não, nananina não, eu tenho domicílio sim, e fica em Manaus, no exemplo aqui. E aí a gente volta para o CAPT. A regra não for do domicílio do réu. E aí o juiz teria que mandar os autos para Manaus, né? Enfim, estou divagando aqui sobre o parágrafo 2º. Parágrafo 3º agora. Quando o réu não tiver domicílio ou residência no Brasil, a ação será proposta no foro de domicílio do autor. E, se este também residir fora do Brasil, a ação será proposta em qualquer foro. Então, no caso ali de direito real ou direito pessoal sobre coisa móvel, se o réu não tem domicílio nem residência no Brasil, o autor propõe no seu próprio domicílio. Agora, se os dois não têm domicílio no Brasil, o autor escolhe. Posso demandar na Bahia, em São Paulo, em Brasília, tanto faz. E não precisa ser capital de estado, pelo que a gente está lendo aqui, né? Ok, parágrafo 4º. Lembra daquela pergunta de dois réus? Olha só. Havendo dois ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles à escolha do autor. Então, se o réu, ou melhor, se há dois réus, nesse caso de direitos reais ou pessoais sobre coisa móvel, o autor escolherá o domicílio do réu 1 ou o domicílio do réu 2. Não tem problema. Você faz o litisconsórcio e escolhe o domicílio de um dos dois e fixa o juiz competente. Não tem problema nenhum, é o que o código está falando aqui. Aí o parágrafo 5º traz uma regra específica para a execução fiscal, né? Lembrando que a execução fiscal é o rito regulado pela Lei de Execução Fiscal, 6.830, né? Onde a Fazenda Pública cobra a dívida ativa dos seus devedores e o título executivo ali é a CDA, né? Certidão de Dívida Ativa. E qual é a competência da execução fiscal, Marcelo? O parágrafo 5º responde: a execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no do lugar onde for encontrado. No fim das contas, o melhor foro possível para o réu, né? É melhor ser demandado no seu próprio domicílio, fica mais fácil para a sua defesa. Então aqui o código diz, fazenda, se vira, você tem estrutura, digamos assim, né? Demande o réu onde ele mora, essa é a ideia, para a execução fiscal. Muito bem, resolvida então a primeira discussão aqui de ação fundada em bens móveis, seja o direito real, seja o direito pessoal, tanto faz. Artigo 47. Aí a gente fala de coisa imóvel, tá? Para as ações fundadas em direito real, e não é direito pessoal, é direito real sobre imóveis, por exemplo, uma ação possessória envolvendo um determinado imóvel,
é competente o foro de situação da coisa. Então, o imóvel está em Londrina, no Paraná, você vai fazer uma ação de direito real sobre aquele imóvel situado em Londrina, o juízo competente é o juízo de Londrina, tá certo? Parágrafo 1º. O autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de enunciação de obra nova. Então, a grande regra dos direitos reais sobre imóveis dentro do âmbito da competência é o foro de situação da coisa imóvel, certo? Mas aí o parágrafo 1º traz uma pequena ponderação. Então, o autor ele poderá optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição. Então, tem mais duas opções, né? Além da situação da coisa, ele terá o domicílio do réu ou foro de eleição, teria 3 opções, se, e apenas se, o litígio recair. Ele recai sobre imóvel, recai sobre direitos reais, mas ele não pode recair especificamente sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão, demarcação de terras e enunciação de obra nova. No pequeno espaço que resta de direitos reais, tudo bem, as 3 opções que eu falei, entenderam? Ok. Parágrafo 2º. A ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta. Entenderam? Competência absoluta. Aqui não tem como mudar. Ok. Artigo 48. O foro de domicílio do autor da herança, leia-se, e aí no seu vademecum, para ficar mais fácil, coloca assim, decuius, né? Falecido, morto, tá? O foro de domicílio do autor da herança no Brasil, ou seja, o foro de domicílio do decuius no Brasil é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, testamentos, não é? A impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro. Então a lei aqui deixa muito claro o seguinte, olha, não importa onde o decuius morreu, ele pode ter morrido na Europa. É o domicílio dele, que ele tinha aqui no Brasil, que vai fixar a competência para questões sucessórias. É exatamente isso que o Código diz aqui. Aliás, o espólio respectivo, quando for demandado, o será no antigo domicílio do falecido do decuius, tá? Parágrafo único. Se o autor da herança, ou seja, se o falecido, se o decuius, se o defunto, né, como diz a doutrina clássica, não possuía domicílio certo, então o código aqui resolve um problema prático. Então a regra era o velho domicílio dele. Ele morreu e não tinha domicílio. Aí o código resolve o problema. Ó. Será competente então, diz o parágrafo único do artigo 48. Inciso 1. O foro de situação dos bens imóveis. Muito boa regra, né? Então ele não tinha domicílio, só que ele tinha bens imóveis na cidade da Bahia. A competência será para as questões sucessórias e também para eventual demanda contra o espólio, o juízo da comarca da Bahia, tá certo? Inciso 2. Aí, outro problema prático resolvido. Havendo bens imóveis em foros diferentes, qualquer destes. Então, ele não tinha, o decuius não tinha domicílio no Brasil, e ele tinha um imóvel na Bahia e outro em São Paulo. Então, questões sucessórias ou réu espólio, o autor poderá escolher Bahia ou São Paulo, no exemplo que eu dei agora, certo? 3. Não havendo bens imóveis, que pode acontecer também, naturalmente, o foro do local de qualquer dos bens do espólio. Então, por exemplo, o sujeito faleceu, não tinha domicílio no Brasil, não deixou imóvel, mas deixou um carro em São Paulo. Aí pode ser movida a ação em questão sucessória ou sendo o espólio o demandado na cidade de São Paulo, porque lá é o foro, ou melhor, lá é o local em que se encontra o carro. Quando eu levantei aquela questão, lembra do carro, que pode ser interessante, o que seria a situação do carro aqui, né? Seria onde o carro está numa garagem ou seria onde ele está registrado no Detran? Né? Qual seria o Detran que fixaria? Enfim, é uma pergunta que fica no ar, uma pergunta prática, né? E isso que eu estou dando exemplo do carro. Imagine outros bens móveis, né? Por que não? Artigo 49.
A ação em que o ausente for réu será proposta, e aqui ele está falando do ausente, ele não está falando necessariamente do morto estrito sensu, né? Mas enfim, a ação em que o ausente for réu será proposta, e veja, ele fala de ausente aqui, ele nem determina a fase lá do Código Civil, pode ser o ausente ainda na fase de curadoria dos bens do ausente, por que não? Mas vamos lá. A ação em que o ausente for réu será proposta no foro de seu último domicílio. Então, o último domicílio do ausente fixa a competência. É a mesma coisa com o decuius, né? Também competente, ou seja, o último domicílio também será o juízo competente para a arrecadação, o inventário, a partilha e o cumprimento de disposições testamentárias. É a mesma coisa do falecido, né? Então, é ausente, questões sucessórias, ou mesmo sendo ele réu, é o juízo onde ele tinha domicílio, o último domicílio dele. Por analogia, eu suponho que se ele não tinha domicílio certo, a gente pode aplicar o parágrafo único do 48, né? Por uma analogia. Faz sentido. Então, a gente não sabe o domicílio, mas ele deixou 2 imóveis. Escolha um dos 2 imóveis. Talvez. Ou o próprio juízo da ausência, que cuidará desses assuntos. Fica no ar essa pergunta, né? Aliás, a ausência é muito mal regulada no Código Civil. No nosso curso completo de Direito Civil aqui do canal, inclusive se você se interessar, o link está aqui embaixo, canal resenhaforense.com, tá lá. Eu critico bastante o Código Civil nesse ponto. Eu acho que ele torra muita redação e ele confunde as coisas, né? Ele poderia ter sido mais sucinto. Mas enfim, vamos adiante. Artigo 50. A ação em que o incapaz for réu, então aqui ele está falando dos incapazes, e ele não determina aqui o incapaz absoluto nem o incapaz relativo, né? Mas enfim, a ação em que o incapaz for réu será proposta no foro de domicílio de seu representante ou assistente. Aqui resta uma pergunta, né? E se... eu já responderia, né? Imagine vocês uma demanda com 2 réus, e um deles, somente um, é incapaz. Qual regra deve prevalecer? Eu acho que a do incapaz, porque o sentido é protetivo, né? E aí tem que ser no domicílio do seu representante ou do assistente, que não necessariamente será o domicílio do outro demandado. Eu não, acho que isso não abre um leque de escolha para o autor. Ou o domicílio do outro réu ou o domicílio do representante ou assistente do incapaz. Eu acho que o representante ou assistente do incapaz fixa duramente, digamos assim, a competência nesse caso, né? Nesse caso específico. Artigo 51. É competente? Aliás, o código não responde a essa indagação que eu fiz, né? Engraçado. Artigo 51. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autora a União. É bem parecido com a regra de execução fiscal, né? Então, a União pode demandar o réu apenas no seu domicílio, certo? Então, você mora em Londrina, Paraná, a União vai demandá-lo em Londrina, na Seção Judiciária Federal de Londrina. Ok. Artigo 51. É competente o foro de domicílio do réu? Eu já li esse, né? Era o 51. Tá. Parágrafo único agora, eu li o caput. Parágrafo único. Se a União for demandada, então, quando a União é autora, ela vai no domicílio do réu. Mas e quando a União é ré? Aí o código responde. A ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, ou no de situação da coisa, ou mesmo no Distrito Federal. Então, há várias opções. Então, você, autor, vai mover uma ação contra a União, você pode mover no seu próprio domicílio, que deve ser o mais provável, você pode mover no lugar de ocorrência do ato ou fato que origina a sua demanda, você pode mover no da situação da coisa, se envolver uma discussão de direitos reais, e você pode mover uma ação até no Distrito Federal, né? Então, 4 opções aqui, muita coisa. Então, o leque é bastante amplo. Artigo 52. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor, Estado ou Distrito Federal. Então, em nível estadual, mesma coisa aqui para a União, tá bom? Então, o Estado de São Paulo, por exemplo, vai mover uma ação contra fulano, vai ter que ir lá no domicílio do fulano, tá certo? Parágrafo único.
Se o Estado ou o Distrito Federal for demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado. Mesma coisa que a gente falou para a União, só que no lugar do Distrito Federal a gente coloca na capital do próprio ente federado, né? Eu acabei de dar o exemplo de São Paulo. Se São Paulo for demandado por alguém em juízo, poderá sê-lo no domicílio do autor, no lugar de ocorrência do ato ou fato que baseia a demanda, no da situação da coisa, numa discussão de direitos reais, por exemplo, e também na capital respectiva, São Paulo, evidentemente. No exemplo que eu dei, é claro. Artigo 53, e aqui o caput diz, é competente o foro, e aí é uma lista imensa. Aqui nós temos várias regras especiais de competência relativa, tá? Então, se você quiser colocar no Vadimec, coloca o 53, puxa uma seta relativa. São competências relativas o que temos aqui agora, tá? Então, não são tão graves assim, mas devem ser observadas a princípio. Inciso 1. Para a ação de divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento ou dissolução de união estável, letra A, de domicílio do guardião de filho incapaz, letra B, do último domicílio do casal, caso não haja filho incapaz. Letra C, de domicílio do réu, se nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal. O meu vadimeco não tem aqui porque ele está desatualizado, mas eu lembro que tem uma letra D, recentemente incluída por alguma lei federal, não vou abrir o CPC atualizado aqui agora, falando de vítimas de violência doméstica no âmbito da lei 11.340 de 2006, né? Então seria uma letrinha D aqui também. Certo? Não tem muito segredo. Então, repetindo, só para frisar, né? Na ação de divórcio, separação, anulação de casamento, reconhecimento ou dissolução de união estável, ou seja, separação, tá? Então, quando for separação, coloquemos numa linguagem leiga, o foro competente será, letra A, de domicílio do guardião do filho incapaz. Faz todo sentido, né? Quem tem a guarda do filho incapaz, se o tem numa determinada cidade, é aquela cidade, aquele lugar que vai fixar a competência, certo? E se o filho for incapaz, evidentemente. Tem filhos capazes, maiores? Não tem problema, não incide essa regra aqui. Letra B. Do último domicílio do casal, caso não haja filho incapaz. Ó, que eu acabei de falar. O último domicílio do casal, se não tiver filho incapaz. Se tem filho incapaz, observe a letra A. Aí você olha o domicílio do guardião do atual filho ainda incapaz, né? Letra C, de domicílio do réu, se nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal. E letra D, aqueles casos de Lei 11.340, tá? De violência doméstica, quando... fica uma pergunta no ar com essa inclusão da letra D, né? Quando a gente vai considerar de fato uma vítima de violência doméstica? É quando precluir uma decisão cautelar? É quando houver coisa julgada lá no juízo penal? Fica também esse questionamento, né? Quando que vai ser fixada essa competência? É com o peticionamento? Só o peticionamento da inicial lá? E aí? E se for em precedente? E se o réu da demanda de violência doméstica provar que o fato não aconteceu e o juízo reconhecer? E aí? Nesse interregno, qual é a competência? Fica a pergunta, né? Fica a pergunta. É isso que dá aí colocando coisa no código com base em política bonitinha. Né? Ninguém pensa nessas coisas. Ah, não, taca lá que é bonito. Vamos lacrar. Mas aí fica essas perguntas, né? Inciso 2. De domicílio ou residência do alimentando para a ação em que se pedem alimentos. Aqui é óbvio, né? Alimentos. É no domicílio do alimentando, que é a parte mais fraca, digamos assim. Então vai no domicílio do alimentando, tá? Que será o autor, obviamente. Ele pede alimentos, ele pede no seu próprio domicílio. Inciso 3 agora, do lugar. Letra A, onde está a sede para a ação em que for ré, pessoa jurídica. Ok. Letra B, onde se acha agência ou sucursal quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu. Ok. Letra C, onde exerce suas atividades para a ação em que for ré, sociedade ou associação sem personalidade jurídica. Isso vocês estudam em direito civil. Letra D, onde a obrigação deve ser satisfeita para a ação em que se lhe exigir o cumprimento. Letra E,
de residência do idoso para a causa que verse sobre o direito previsto no respectivo estatuto. Aqui ele está falando do estatuto do idoso. Então, envolver um assunto de direito individual homogêneo lá do estatuto do idoso, a competência será, segundo o que diz o código aqui, o domicílio, a residência do idoso, para protegê-lo. É mais fácil para ele. Ele vai ter que caminhar até o fórum da sua cidade, não lá na PQP. Né? Essa é a ideia. Pensa assim que fica mais fácil. Letra F, isso é uma novidade interessante. Da sede da serventia notarial ou de registro para ação de reparação de dano por ato praticado em razão do ofício. Então, o sujeito move uma ação contra o tabelionato. Ele cometeu uma fraude aqui num documento. Gravíssimo, assunto gravíssimo. Aqui, pelo código, a competência é fixada pelo lugar da sede do tabelião. Então, vai lá no lugar onde está o tabelião com quem você quer brigar. Propõe a ação lá, tá certo? Inciso 4. Do lugar do ato ou fato para a ação. Letra A, de reparação de dano. Letra B, em que o réu, em que for réu, administrador ou gestor de negócios alheios. Então, a gestão de negócio alheio é versada lá no Código Civil, tá? Em contratos. Perto ali de atos unilaterais. Inciso 5º. De domicílio do autor ou do local do fato para a ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronaves. Esse inclusive aeronaves é do novo código, porque ficava essa lacuna no código anterior e eles colocaram aqui, certo? E é engraçado, quando for acidente de trânsito, abre-se um leque impressionante de opções, né? Então, o autor interessado na reparação civil por um acidente de trânsito terá o seu próprio domicílio, terá o domicílio do réu e terá o lugar do acidente. É o que a gente está lendo aqui agora. Então ele tem 3 opções aí para propor a sua demanda, tá certo? E assim a gente encerra esses primeiros comentários aqui e eu volto no vídeo seguinte para estudar com vocês os artigos 54 até 63, tá? E ainda dentro de competência. Tá bom, meus amigos? Fica um abraço forte, até mais, bom dia a todos, tchau!